Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral publicou 12 diretrizes para as disputas municipais de 2024, que vão acontecer em outubro. Com as ondas de fake news que contaminaram as eleições de 2022, uma das principais preocupações para esse ano de 2024 é estabelecer medidas para controlar a desinformação e reduzir os danos. Entre as medidas aprovadas está a regulamentação do uso da inteligência artificial. O TSE decidiu proibir os chamados deepfakes, que são os vídeos que manipulam rostos, vozes de figuras públicas. Além disso, o TSE determinou também que influenciadores digitais e artistas só vão poder divulgar a opinião política deles de forma gratuita e voluntária. O descumprimento dessas diretrizes podem resultar na perda do mandato ou a cassação do registro da candidatura. Terça-feira, 12 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o videocast em detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada. De segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Dessa vez a gente vai conversar sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições e uma norma que começou finalmente, né, a estabelecer uma norma, o TSE estabeleceu essa norma, ela está sendo discutida e a gente quer saber quais são os impactos imediatamente que a gente vai ter nessas eleições de 2024 e também como é que tudo isso está acontecendo no mundo. Eu vou conversar com a professora Letícia Cesarino, ela que é professora de antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Letícia, obrigada por aceitar nosso convite, professora, seja muito bem-vinda aqui ao ICL, ao Em Detalhes também. Eu que agradeço, Gabi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Letícia, para começar, eu quero te perguntar já diretamente como é que a inteligência artificial está mudando as campanhas eleitorais, mais especificamente, que acho que essa é a maior preocupação quando a gente fala em impactos em eleições. E o que a gente pode esperar de diferente do que a gente teve até agora aqui no período eleitoral no Brasil, em relação ao que a gente espera que aconteça agora no fim desse ano de 2024? Pois é, essa questão é uma questão nova, recente, não que a IA em si seja recente, mas essa popularização, acessibilidade, barateamento dos modelos para serem usados, seja por campanhas oficiais, seja por campanhas não oficiais, por até milícias digitais, usuários comuns, é algo que está sendo discutido no mundo inteiro, porque isso sim é um fenômeno relativamente recente, por mais que a gente possa estar extrapolando previsões a partir do que a gente já conhece, é só realmente na prática, né, do uso dessas ferramentas em campanhas e períodos eleitorais que a gente vai tendo uma real ideia de como elas podem ser usadas e quais os impactos possíveis em resultados eleitorais. Até onde eu sei, não tem nenhum caso em que a gente pode cravar, né, que um uso de ferramenta de IA foi decisivo para o resultado de uma eleição, sejam eleições nacionais, sejam eleições subregionais, no Brasil, em outros países, embora a gente saiba de alguns casos de conteúdos ali que viralizaram, que poderiam ter afetado de alguma forma o resultado. Eu acho que a partir de agora, principalmente nesse ano de 2024, que é considerado um super ano de eleições, né, a gente vai ter dezenas de eleições importantes no mundo inteiro. É claro que a eleição americana presidencial é a que está mais no radar, mesmo pelo nível de polarização que está se repetindo aí, previsto para esse ano, e está todo mundo muito de olho no caso americano. Aqui no Brasil, né, nas eleições municipais, a gente vai poder estar fazendo uma primeira avaliação, né, dessas medidas que foram tomadas, observando os casos fora do Brasil também, para estar aos poucos consolidando um caminho que seja tanto viável como eficaz para estar fazendo esse controle. Agora, entre os especialistas, os observadores, né, tem muita ainda indefinição com relação a essas previsões. Né, tem gente que tem previsões aí catastróficas, né, de que a entrada da inteligência artificial nas campanhas vai mudar qualitativamente como as campanhas são feitas, mesmo em comparação com
com o tipo de problema de desinformação que a gente tinha antes, e tem outros que acham que vai haver mudanças, sim, impactos, mas que serão impactos incrementais com relação ao que a gente já tinha. Eu acho que a verdade está sempre no meio do caminho, né? Não é provável que vai ter realmente uma ruptura muito substancial com relação ao que já existia, né? Até porque a inteligência artificial, ela claro, eleva a algoritmização a um novo patamar, né? Porque são máquinas que são capazes de aprender sozinhas, de gerar conteúdos, né? No caso da IA generativa, existem vários tipos de inteligência artificial, mas eu acho que a que tem causado mais frisson com relação às eleições é a IA generativa, que é mais recente, né? Ou seja, é essa que é capaz de produzir conteúdos novos, né? Conteúdos, entre aspas, originais, em vídeo, em áudio, em imagem, né? Mas o fato é que a algoritmização já era parte das campanhas eleitorais há alguns anos, né? E muitos eleitores, usuários, estão já predispostos, né, a um certo tipo de disposição cognitiva de ser influenciado, por exemplo, pelos deepfakes, né, que eram, hoje se diferencia entre o deepfake e o deepfake, porque o deepfake, ele é muito mais verossímil, ele é muito mais parecido com uma imagem real, com áudio real, porém há muitos anos, inclusive no Brasil, já são utilizados outras formas de manipulação de áudio, de imagem, que, embora fossem tecnicamente mais rudimentares, né, eles também enganavam as pessoas, né, eles também passavam por áudios verdadeiros, por imagens verdadeiras, e isso é inclusive muito comum, eu acredito que em vários segmentos do nosso ecossistema de mídia, mas no caso, né, da minha experiência como pesquisadora da extrema-direita, que é uma força política que é nativa digital, né, ela cresce, se expande, ganha eleições muito com base no tipo de viés sociotécnico que a gente encontra em ambientes digitais em comparação com a esquerda, com o centro democrático. Esse tipo de influência já existia, né? Então, eu sou mais da posição de que a gente vai ter um impacto, sim, mas é um impacto que vai aumentar a velocidade e a escala de problemas de desinformação, de notícias falsas que já existiam. Eu acho que talvez uma novidade para a gente estar olhando esse ano é realmente a questão se a IA ela vai potencializar a questão da desinformação no nível das eleições subregionais, né? Porque a gente olha muito para a questão da desinformação, tem olhado no caso das grandes eleições, as eleições presidenciais, que são essas que mobilizam muito as emoções, os afetos, que são muito polarizadas, mas eu fico, né, pensando e gostaria muito de ver como que isso vai se desdobrar nas eleições municipais, na medida em que você pode estar assim, simulando agora de forma mais barata e mais fácil áudios, por exemplo, do seu oponente, né? E mesmo vídeos, no caso da IA generativa de vídeos, que está cada vez mais avançada, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar, professor. Eu quero também trazer um pouco sobre as eleições estadunidenses, mas daqui a pouco a gente entra nela. Primeiro, eu queria pedir para você trazer aqui sobre esse tema que ganhou força no TSE, né? Ele aprovou uma resolução contra o uso de deepfake, estabelecendo que conteúdos manipulados, né, de tecnologia, manipulados por meio da tecnologia, devem ser identificados. Então, explicar um pouco disso. E aí, quando você traz esse ponto, eu acho essencial, porque a gente está falando, por exemplo, das eleições americanas. Nesse contexto, assim como no Brasil, é um contexto muito polarizado. Eleições nacionais aqui também são muito polarizadas. Quando a gente vai olhar aqui para as eleições municipais, alguns especialistas dizem que, apesar de ser uma administração municipal e que não pode não ser em alguns contextos tão polarizados, as nossas eleições, especificamente em 2024, elas vão ter um caráter nacional muito forte. Então, a gente não consegue analisar do ponto de vista de como seria o impacto das deepfakes num contexto que não seria tão polarizado. Então, por exemplo, né, para isso ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas numa cidade
no interior, em que dois candidatos de polos não tão extremos, né? Quando a gente está falando aqui de polos políticos, então um candidato do centro com um candidato de direita, por exemplo. Qual que seria o impacto, então, de uma deepfake para afastar um eleitor ou então para aproximar um eleitor de certo candidato? A gente não deve ter ainda uma análise, claro, a gente começa a caminhar nesse sentido, né, de quanto a deepfake tem um efeito de persuasão, mas ainda a gente não consegue ter, por conta desse contexto polarizado, o nacional que se coloca também sobre as nossas eleições municipais. Eu te pergunto, então, duas coisas, né, só aqui para recapitular. O que o TSE definiu em relação às deepfakes e qual vai ser o impacto para a gente no contexto das eleições municipais de 2024? Certo. Então vamos lá. As resoluções do TSE, na verdade, foram várias, né? Que de certa forma, algumas medidas são mais novas, outras consolidam medidas que já vinham sendo tomadas ou cogitadas, né? A partir de um aprendizado, na verdade, eu acho que o estudo é um aprendizado também para o TSE, para os outros órgãos do Judiciário de Regulação de Eleições, baseado no que a gente teve não só na última eleição municipal, mas principalmente na eleição de 2022. Então, houve algumas medidas ali que incidem diretamente sobre a IA, não são todas, né, mas no caso da IA, eu diria que principalmente, né, essa obrigatoriedade que você mencionou da identificação de peças, vamos colocar assim, né, de conteúdos, vídeos, áudios, imagens, gerado por modelos de inteligência artificial pelas campanhas oficiais, né, então isso é algo, essa questão da marca d'água, né, ou no caso de áudio, antes do áudio vir ou depois, você coloca um áudiozinho ali rapidinho, igual tem nas campanhas eleitorais que falar, né, aquele áudio que vem rapidinho ali identificando que é uma peça de qual que é a coligação, etc. Deve ser alguma coisa um pouco parecida com aquilo, né, só que você identifica ali no mesmo conteúdo para o eleitor que aquilo é uma peça que foi feita com inteligência artificial, que é algo que está, por exemplo, na ordem executiva que o presidente Biden publicou esse ano, né, que não tem exatamente força de lei, mas é algo que, na verdade, já vinha sendo cogitado, implementado por algumas empresas que são donas desses modelos. Só que assim, né, aí os especialistas também divergem um pouco, né, tem gente que acha que é importante realmente fazer, porque já é um primeiro passo que pode responsabilizar campanhas oficiais, né, por estarem infringindo essa regra, lembrando que isso não vale para campanhas não oficiais, e eu acho que esse é um dos grandes gargalos, né, Gabi, porque se a gente for pegar aí 2018, né, outras eleições, a gente sabe que boa parte da desinformação graçava fora das campanhas oficiais. Né, mas ainda assim se vê que é um passo importante até para fazer o eleitor pensar sobre o assunto, ter essa consciência de que essas peças podem existir, estão circulando por aí, mesmo quando elas não estão marcadas, né? Então eu acho que é válido, né? Eu concordo. O TSE, além disso, também veda a simulação da voz dos candidatos, né? Por exemplo, fazer um chatbot, igual esses chatbot, para quem não sabe, né, é uma IA que conversa com você como se fosse uma pessoa ali, né, você vai comprar um produto numa loja online, entra o chatbot da loja, geralmente por texto, né, e conversa com você, mas cada vez mais a gente tem chatbots que também simulam, né, voz e mesmo imagem. Então, isso está vedado no caso da simulação de voz de candidatos. Isso é muito importante, porque a gente já teve casos, inclusive no Brasil, né, de simulação de voz do oponente, por exemplo, embora, de novo, né, os deepfakes já faziam isso, né, não sei se vocês lembram, em 2018, eu estava fazendo pesquisa ativamente nos ecossistemas bolsonaristas nessa época, era muito comum que houvesse áudios de WhatsApp simulando, seja a voz do próprio Bolsonaro, de pessoas da direita, seja a voz dos oponentes, do Lula e outros, porque, enfim, existem pessoas que imitam muito bem, né,
vozes, e a verdade é que quando a gente está na internet, Gabi, a gente está distraído, a gente está num fluxo de informação absurdo, né, um conteúdo atrás do outro, e a nossa cognição organiza esse caos sempre numa certa linearidade, então você vai supor, né, se você já está num ambiente que leva aquela expectativa de que aquela voz é real, tirando o fato de que a gente sabe que muitas pessoas que têm uma adesão identitária, afetiva muito grande a uma corrente política, a um candidato, se aquele item de informação ou de conteúdo é real ou não, a verdade é que não faz tanta diferença, né? Muitos especialistas estão apontando isso e eu concordo plenamente com isso, né? A gente tem aí campanhas, por exemplo, de difamação da Janja, só para dar um exemplo que eu lembrei agora, né? Uhum. Então você pega uma foto de uma mulher sensualizando numa cozinha, sei lá, que tem um óculos, um cabelo, né, um fenótipo parecido com o da Janja, e você circula ali num ambiente de extrema direita, como se fosse a Janja, olha como é que é a nossa primeira dama, como que saudade da Michelle e tal, e quando você desmente aquilo, não faz diferença nenhuma, porque para aquela pessoa, bom, no caso dessa foto aí até pode ser que não seja a Janja, mas poderia ser, porque a gente sabe que ela é assim, né? Então, mas em todo caso, de novo, né, é uma medida válida. E esse tipo de medida, antes da gente passar para os outros dois pontos das resoluções, ela é importante porque isso é algo que eu acho que é um aprendizado por parte do TSE, por parte do STF, das instâncias que regularam eleições no ano passado. É a expectativa da punição. Porque antes não existia nada. Antes não existia, né, era uma terra de ninguém, uma campanha eleitoral. Você podia fazer o que quisesse na campanha oficial, praticamente na campanha não oficial, e as campanhas oficiais jogando muito com aquela ambiguidade entre a campanha oficial e não oficial. A campanha Bolsonaro fez muito isso, né? Então, um item dessas resoluções agora é que, por exemplo, lives de candidatos, por exemplo, aquelas que o Bolsonaro costumava fazer no Facebook, etc., elas agora estão regulamentadas inequivocamente como peças de campanha, então não vai ter aquela desculpa de aquilo ali eu estava falando no meu Instagram, eu estava falando no Facebook, mas não foi bem assim, não. Se o candidato está falando e é um período de campanha eleitoral, as regras valem também para esse tipo de conteúdo. Então, a mera expectativa, a punição pode até não acontecer, porque aí tem uma outra questão do imbróglio de como que você rastreia quem foi que produziu aquele conteúdo, de onde que ele veio, a gente consegue rastrear aquilo até o candidato, até a campanha oficial? Pode ser que não, mas ainda assim eu acho, na maioria dos casos inclusive, né, mas a mera expectativa de que a punição existe pode dissuadir, né, alguns candidatos a pensar duas vezes antes de estarem lançando até mesmo uma campanha apócrifa, que não vai ser uma campanha oficial ali, mas que de alguma forma, né, ou a Polícia Federal, ou algum outro tipo de regulação, o próprio TSE, né, possa estar, as instâncias, né, de investigação possam estar chegando até o autor daquele conteúdo. Eu ia dizer que em eleições municipais, professora, isso é importante, né? Porque pode até inviabilizar uma campanha. Queria te perguntar sobre as sanções para as campanhas, se elas são duras, se elas podem, por exemplo, perder um registro, um mandato pode ser cassado, quais que seriam as consequências adequadas e o que a gente vai ter na prática, que se vai ser caso a caso analisado, de onde até onde que pode puxar essa corda da sanção. Pois é, as resoluções, até onde eu me lembro, elas não trazem muito do operacional, né? Mas isso está implícito, né? De que se existem formas legais de chegar, né, o poder público, o poder judiciário pode estar chegando. E as sanções são fortes, sim. Elas podem levar, inclusive, a cassação da chapa antes ou mesmo do próprio mandato depois. Então é isso, né? De certa forma fica como uma sombra ali, digamos assim, um espectro para aquele candidato, não só durante a campanha, mas durante o próprio exercício do mandato, retrospectivamente, ele pode ser punido e pode perder o seu mandato também. Isso é muito positivo, né? Eu vejo. E os outros dois pontos com relação a IA também que estão trazidos, né, é que as resoluções vedam conteúdo de IA, eu vou ler aqui, né, que traga fatos, citando a resolução, fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados. Então, você nota que é um fraseamento bastante
amplo, num certo sentido, né, e dá uma margem para se montar um argumento em torno disso. Então, por exemplo, se você falar que, né, um conteúdo está... O inverídico, eu acho que talvez é um pouco mais fácil da gente enquadrar, mas o descontextualizado, né, vai depender muito, inclusive, de como aquele conteúdo circulou, né, porque um deepfake que não teve impacto, ele não vai estar nem no radar do TSE. E é impossível para um candidato ou para qualquer um saber de antemão, né, qual o conteúdo que pode ter um impacto relevante numa campanha eleitoral. De novo, tem esse espectro, né, do que pode ser punido, quando, como, que pode estar dissuadindo essa prática. E um último ponto é com relação ao deepfake em si, né, que é aquela inteligência artificial mais recente que tem impressionado muita gente aí, né, porque elas se parecem muito com um conteúdo real, mas elas são 100% geradas computacionalmente, né, porque tem algumas IAs que manipulam, fazem ajustes ali, imagem, vídeo, etc., mas o deepfake realmente ele é uma peça completamente... fake, não sei se fake é a palavra certa, né, mas inverídica, né, montada, mas que passa muito facilmente por um conteúdo original. É claro que se a gente for ver, né, e tenho certeza que todo mundo já viu aí na internet, né, vídeos, fotos, que se você for olhar no detalhe, imagens, né, você vai ver uma coisa ou outra ali, uma pessoa com 6 dedos, né, a senhora de 3 joelhos aí que circulou essa semana, embora aquela estava muito, né, não era um deepfake no sentido que a gente está falando aqui, né, de novo, as pessoas estão distraídas, então esse nível de detalhe a maioria das pessoas não vai pegar, então pode sim passar por um conteúdo autêntico, né, então esse tipo de deepfake está vedado para as campanhas nesse momento. Então, esses são os principais pontos com relação à IA, que a gente vai estar vendo como é que vai se desenvolver aí ao longo desse ano, e eu espero que essas não pare por aí, né, que essas regras, e eu acho que a expectativa do TSE é essa, que elas vão sendo melhoradas e adaptadas, em especial para as próximas eleições presidenciais. Eu quero trazer aqui um exemplo também de como nos Estados Unidos a gente teve um exemplo recente de deepfake, que foi o caso das primárias em New Hampshire contra o Joe Biden. Está sendo investigado, né, uma chamada automática utilizando inteligência artificial, então imitando a voz do presidente Joe Biden para desencorajar os eleitores de New Hampshire, né, do estado, de irem para as urnas nessas primárias. E aí isso teve um impacto negativo para o Biden, né? Então, eu acho que a gente tem um exemplo bom para a gente falar de como isso está sendo utilizado nos Estados Unidos e é uma maneira de a gente tentar entender como isso vai impactar também nas nossas eleições. E aí, falando de 2026, eu queria te ouvir, professora. E quando a gente fala de inteligência artificial, claro, a gente trouxe aqui exemplos nocivos das deepfakes, mas a gente tem também a inteligência artificial que pode ser usada de forma correta. Então, por exemplo, traduzir a fala de um candidato para outras línguas, para um avatar de Libras, enfim, isso é bastante positivo. Então, aqui só para dar um exemplo de como também o IA tem um potencial até para baratear campanhas, né? A gente está falando de eleições municipais, isso pode ter um impacto positivo também para campanhas menores, para candidatos que não têm campanhas tão robustas, com tanto dinheiro, para poder ter uma equipe como normalmente uma campanha com muito dinheiro tradicional teria. Então, pode ter um impacto positivo também. Mas eu queria te ouvir especificamente sobre esse caso dos Estados Unidos, sobre o quanto isso pode balizar ou dar um termômetro para a gente do que pode acontecer em 2026. Esse caso do Biden é interessante porque ele traz algumas dimensões. Por exemplo, a questão da simulação de voz do candidato que a gente mencionou aqui, isso está expressamente vedado no caso da resolução do TSE. A questão é, de novo, né, vai ser possível traçar a produção desse fake de alguma forma a campanha Trump? Porque se não for, aí não tem como punir, não tem como, né, vai cair no vazio. Mas um outro elemento interessante disso que não existia muito no Brasil e que a gente viu que começou a existir
nas eleições de 22 é o que em inglês se chama do voter suppression, né, que é algo que, pela própria característica lá do sistema americano, que tem as primárias, as delegações, eleição indireta, né, isso já era utilizado de outras formas há mais tempo, ou seja, não agir no sentido de mudar a opinião do eleitor, né, mas no sentido de dissuadir o eleitor do seu oponente a ir votar. Né? Então, como lá o voto é opcional, enfim, essa é uma discussão que já vem assim de muito tempo. E a gente viu ano passado com aquelas ações da Polícia Rodoviária Federal, né, que foi uma ação nesse sentido que não era comum em eleições brasileiras, né? E no caso do áudio do Biden foi a mesma coisa, se não me engano era um áudio onde ele né, o robô que simulava a voz dele dizia que tinha mudado a data das primárias, alguma coisa assim que as pessoas não precisavam ir votar. Um outro caso que ficou bastante conhecido, que muito provavelmente teve algum impacto, não sei se no resultado das eleições, né, na primeira eleição lá do Trump, mas que ainda é com os algoritmos de primeira geração, que era uma ferramenta no Facebook onde você podia marcar que você estava indo votar. Né? E aí os seus amigos, a sua rede de amigos viam isso. Né? E alguns pesquisadores apontaram que isso era um fator encorajador muito grande para as pessoas saírem de casa, irem votar, quando ela via, né, que pessoas da confiança dela, que pessoas amigas dela estavam saindo para ir votar. Então você tem os dois, né? Você pode atuar indiretamente, tanto dissuadindo o eleitor do seu oponente de votar, quanto encorajando, né, o eleitor do seu campo a ir votar. E nisso eu acho que sim, talvez, já que isso virou uma tendência, né, nas eleições brasileiras, operar nesse nível, não só no nível da mudança de voto, é muito possível sim que ferramentas de IA comecem a ser utilizadas para estar atuando nesse nível também, infelizmente, mesmo porque com eleições cada vez mais polarizadas e resultados eleitorais cada vez mais apertados, se você consegue uma margem mínima ali de impacto, né, na disposição do eleitor para sair, né, você já vai estar, quem sabe, até decidindo uma eleição, né, porque as eleições estão muito apertadas. Né? O que o TSE fez com relação a isso nessas resoluções, aí não diz respeito ao IA, né, mas foi uma previsão de que o poder público local garanta a mobilidade dos eleitores, né? Que garanta, por exemplo, transporte público pelo menos no mesmo nível de serviço de um horário comercial, né? Ônibus como, né, operando ali no domingo de eleição como operaria durante os dias da semana. Então você vê, o TSE já está atento para isso também, mesmo porque a gente sabe, né, que existe uma diferença, um viés de opinião eleitoral, por exemplo, entre classes sociais ou entre regiões do Brasil. Né? Então, só quem tem carro, só quem tem essa disponibilidade de tempo que vai poder sair para votar, enfim, esse não é o único fator, né? Mas é um fator importante também que o TSE, a gente vê que eles já estão atentos a isso também, felizmente. Felizmente, isso é muito importante, até porque é isso, né, que a gente está falando. Nesse contexto, a gente está ainda muito polarizado, mas a gente ainda vai ter o impacto ao longo do tempo de quanto isso, ainda que nesse momento não tenha a capacidade de mudar uma eleição, tem a capacidade de mobilizar muito grande, né, uma base, ou até uma pessoa que poderia influenciar o círculo de amizades dela ou falar do candidato dela, uma deepfake. Nesse sentido, essa pessoa poderia decidir não fazer, né, não levar mais pessoas, não fazer tanta propaganda, vamos dizer assim, desse candidato como ela faria. Então, basicamente, hoje a gente fala de capacidade de mobilização, né? Pelo que eu tenho acompanhado do trabalho de vocês. Professora, eu quero muito agradecer sua presença aqui para compreender um pouco desse contexto, do que a gente pode esperar para essas eleições municipais e também como que a gente pode observar as eleições nos Estados Unidos e o quanto isso pode dizer sobre as nossas eleições aqui presidenciais, que não tão longe assim, né? A gente já pode ir se preparando, aliás, deve, né? Porque a inteligência artificial continua ali avançando rapidamente. A Letícia Cesarina é professora de antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda aqui.
Obrigada, Gabi, obrigada, comunidade do ICL. Espero que a gente possa estar voltando aí na medida em que os fatos vão se desenrolando, né, ao longo da regulação de IA, das eleições desse ano também, para a gente estar conversando mais sobre isso, porque é algo que vai estar com a gente durante muito tempo. Vai ser fundamental. Já fica o convite aqui para você voltar, assim que possível. Um beijo, até mais. Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, para você que me acompanha no YouTube. Você fica agora com Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Mas antes eu queria fazer, na verdade, um convite muito importante, porque tem tudo a ver com esse assunto que a gente estava conversando agora com a professora Letícia. A nossa aula aberta de domingo com a Maria da Penha, a gente falou sobre uma produção original do ICL, que é o Máquina de Moer Reputações. É uma série que expõe as artimanhas da extrema-direita para criar e divulgar histórias falsas que tentam destruir a reputação de defensores dos direitos humanos, como, por exemplo, a própria Maria da Penha, né? A gente conversou com especialistas para entender o porquê Maria da Penha, a Marielle Franco, o Paulo Freire também, enfim, diversas pessoas, né, que são símbolos de luta e de direitos humanos se tornaram alvo de ódio dos extremistas. Então, o primeiro episódio está disponível na nossa plataforma, no ICL. Você pode acessar o Em Detalhes, icl.com.br, para fazer sua assinatura, e aí você vai ter acesso a essa série que tá muito boa, gente, que é o Máquina de Moer Reputações, além, né, de, claro, os nossos mais de 250 outros conteúdos exclusivos para quem é assinante. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí. A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.